Governo obstrui votações por impasse quanto à dívida de estados e municípios com a União. Ex-presidente Lula é denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. E esta edição destaca também: sancionado o marco legal da primeira infância, com políticas específicas para crianças de 0 a 6 anos, incluindo a licença paternidade de 20 dias. E hoje completa 1 ano a lei do feminicídio no Brasil, que considera crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica ou discriminação de gênero. Quarta-feira, 9 de março, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Nesta quarta-feira surgiu um novo obstáculo para as votações no plenário da Câmara. Desta vez, quem provocou a obstrução foi o governo, por causa de um impasse relacionado à dívida de estados e municípios com a União. Um projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Espiridião Amin quer suspender os juros aplicados ao cálculo do total das dívidas. O governo fez um decreto que prevê juros compostos. O deputado defende um índice mais favorável, com juros simples. O resultado do impasse foram horas de discussões, sem que nenhuma votação fosse feita. O decreto está com base nas regras vigentes no mercado financeiro, no Brasil, no mundo. Derrubar o decreto com aprovação do PDC significa instituir uma regra até hoje inédita. É pauta bomba sim, porque em cima do ineditismo de base de cálculo ocasiona uma perda da União de aproximadamente uma redução de 463 bilhões de reais. Quem diz que esse decreto é bomba, quem diz que esse decreto é bomba, está fazendo terrorismo, que não é da minha escola. É outra escola que ensina a fazer terrorismo. E, finalmente, agora vamos votar. Obstruam, expliquem aos seus estados por que vocês não os querem libertar da extorsão e da usura. Eu voto pelo decreto. Depois de um acordo entre os líderes, a votação da proposta foi adiada para a semana que vem. Assumo esse compromisso público com Vossa Excelência perante a Casa. E com aqueles que eu tenho conversado na divergência e temos construído coisas positivas. Faço um apelo para que nós esperássemos pelo menos a conclusão da negociação com os governadores. Porque é ser responsável com o país, com a negociação e com o governo e com a oposição. Essa disputa entre o governo federal e os governos estaduais, ela não vai acabar nesse debate. A crise é muito grande, o governo federal já não tem mais as condições que teve no passado de subsidiar ou de transferir recursos aos estados e municípios. Então, a cada 30, 40 dias, outras demandas irão aparecer. O presidente, não cabe a ele fazer obstrução de matéria nenhuma. A pauta está colocada, seja para um lado ou para o outro. Seja a matéria que a oposição está em obstrução pelas motivações políticas, ou seja o governo que está em obstrução porque não quer aprovar a matéria. Eu tenho que conduzir a casa e colocar para que o plenário soberanamente decida, cumprindo o regimento na sua integralidade, quando houver obstrução. O Ministério Público de São Paulo apresentou nesta quarta-feira denúncia à Justiça contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo? Crime de estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em virtude da suposta compra do apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, a denúncia apresentada foi distribuída à 4ª Vara Criminal. Além do ex-presidente, outras 15 pessoas foram denunciadas, entre elas um dos filhos de Lula, Fábio Luiz, e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. O caso está sob segredo de justiça. O Instituto Lula negou as acusações e questiona no Supremo Tribunal Federal a competência da investigação. Deputados comentaram a denúncia. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de um processo político-institucional no país de tentativa de criminalização do ex-presidente Lula. E também não tenho dúvida de que esta tentativa não será bem-sucedida. E nenhuma das denúncias anteriores
que a oposição ou setores do Ministério Público tentaram abrir contra o presidente Lula, nenhuma destas denúncias se comprovou como verdadeira. O ex-presidente, denunciado agora formalmente pelo Ministério Público de São Paulo, acho que é uma situação que eleva em muito a temperatura política no nosso país. No ano passado, o Tribunal de Contas da União votou e sugeriu por unanimidade a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. O motivo, as chamadas pedaladas fiscais. Esse parecer está sendo analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Caberá a deputados e senadores a palavra final sobre o assunto. O julgamento do Tribunal de Contas da União é só o primeiro passo de um processo. O parecer pela rejeição é a base sobre a qual o Congresso discute as contas. Um exemplo: o governo transfere dinheiro para os bancos públicos e os bancos pagam o benefício do Bolsa Família. Em 2014, os bancos pagaram o Bolsa Família, mas o governo não pagou os bancos. Essa é a chamada pedalada fiscal, um dos 12 pontos considerados irregulares pelo TCU. Na Comissão Mista de Orçamento, o relator do caso teve outra leitura. Para ele, a pedalada não é financiamento, mas dívida. Se a leitura do TCU fosse aplicada, o impacto nas contas públicas seria mais amplo. Ao invés de rejeitar as contas, ele propõe a aprovação, mas com ressalvas. No lugar do parecer do TCU apontando 12 irregularidades, entra um relatório pela aprovação, mas com 3 ressalvas. Os dois lados têm argumentos técnicos válidos e que precisam ser levados em consideração. Mas o debate aqui no Congresso vai além disso. O elemento político mexe bastante com o resultado dessa conta. A primeira tentativa de votar o relatório na Comissão Mista de Orçamento foi na manhã desta quarta-feira. Ali, o conflito ficou claro. Nós queremos adiar essa votação para que a população pressione os seus deputados a pelo menos lerem o relatório divergente, que é o nosso voto em separado, mostrando item a item as irresponsabilidades que foram cometidas. Estamos trabalhando para impedir que venham com um rolo compressor, com deputados que estão aqui subservientes ao governo, que querem aprovar as contas que foram rejeitadas por unanimidade no Tribunal de Contas. Nós vamos tocar normalmente aqui esse debate. Quem tiver maioria, na hora da votação, vai democraticamente ser vitorioso da votação. Na CPI dos fundos de pensão, o empresário Adir Assad, condenado na Operação Lava Jato, respondeu a poucas perguntas e vai continuar sendo investigado pela comissão. Os deputados suspeitam que ele esteja ligado a desvios de dinheiro para pagamento de propina, o que teria causado prejuízo ao Petros, o fundo de pensão da Petrobras. Já o diretor-presidente do fundo admitiu perdas acumuladas em 18 bilhões de reais. Na CPI, o diretor do Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, declarou um prejuízo acumulado até novembro de 18 bilhões de reais, mas garantiu que o fundo não está quebrado. Henrique Jäger afirmou que parte dos prejuízos foi causada por falhas em análises de mercado feitas por empresas de classificação de risco. Os deputados estranham tantos erros. Segundo Jäger, o fundo agora faz as próprias análises. As agências de risco não podem errar tanto assim. E parece que a agência de... Olha, eu tenho a impressão, posso estar enganado, não sou da área, estou muito tempo fora do mercado, que as agências de rating do Brasil não acertaram uma. Elas erravam em 40%, em alguns casos 50%. Isso é muito alto. Sim. Tem que ser aprimorado esse sistema. Nós tomamos a decisão de, além de aprimorar esse sistema, de trazer internamente para a Petros uma estrutura de risco. O deputado Marcos Pestana quis saber se as decisões do fundo sofrem algum tipo de tráfico de influência. Henrique Jäger negou. Sou filiado ao PT, nunca tive nenhuma vida partidária nem política. Nesse 1 ano que eu estou lá, eu nunca fui procurado por ninguém de nenhum partido para fazer nenhum negócio. Já o empresário Adir Assad não quis responder a todas as perguntas. Ele foi condenado em setembro do ano passado por lavagem de dinheiro e associação criminosa depois das investigações da Lava Jato. Assad está em prisão domiciliar. Segundo o Ministério Público, ele usou empresas de fachada para intermediar pagamento de 40 milhões de reais desviados da Petrobras para os ex-gerentes da estatal, Renato Duque e Pedro Barusco. Eu nunca trabalhei para empresa de governo e nunca para fundos de pensão, não conheço, não sei nem os nomes dos fundos de pensão. Então,
É por isso que eu vou pedir para ficar em silêncio só. Porque tenho a preocupação ainda de estar preso em casa tal, e acho que já estou com muito problema e posso me atrapalhar mais ainda. Os deputados também questionaram novas suspeitas sobre a SAD, que estariam na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Seria uma operação de Caixa 2 na campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010, feita por Assad. As suas empresas foram utilizadas como laranja. Apresentação de notas fiscais frias, serviços que não foram prestados, e a delação premiada do senador Delcídio, ela casa com essa informação quando diz que o senhor operacionalizou Caixa 2 para as campanhas da presidente Dilma em 2010. Sobre isso o senhor quer falar alguma coisa? Não, senhor. Apenas que não conhece o Delcídio e nunca teve nenhuma relação com ele. Exatamente. A partir das informações que ele deu, mesmo mínimas, se nós provarmos que ele mentiu, ele pode ser indiciado e preso, por exemplo, pelo crime de falso testemunho. Ele negou a propriedade de empresas que estão citadas, né, em vários documentos que nós temos, que se viram para notas fiscais frias, prestação de serviços não realizados, que na verdade compunham o crime organizado para Caixa 2 das campanhas, principalmente da presidente Dilma. O presidente da CPI, deputado Efraim Filho, disse ainda que vai pedir a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico do empresário Adir Assad. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje o Marco Legal da Primeira Infância. A lei prevê políticas específicas para crianças de 0 a 6 anos. Entre elas, a licença paternidade de 20 dias. A lei determina um conjunto de ações para o início da vida, entre 0 e 6 anos de idade. Entre as novidades está o aumento da licença paternidade. A partir de agora, os pais terão 20 dias de licença para cuidarem dos recém-nascidos ou filhos adotados, caso a empresa para a qual ele trabalhe participe do programa Empresa Cidadã. Ou seja, o pai recebe os 20 dias trabalhados e a empresa deduz o valor pago integralmente do imposto de renda. Logo depois que a criança nasce, a mãe tem muitas dificuldades, inclusive psíquicas, psicológicas, tem depressão, tem o Blue, que é um período mais de depressão que toda mulher passa depois que ganha a criança, na segunda semana. São períodos que ela precisa muito do amparo, do amparo emocional do parceiro. Solano completou 6 dias de vida no mesmo dia em que a lei foi publicada. O pai dele, o jornalista Lourenço Flores, teria que voltar ao trabalho justamente no dia em que a nova legislação permite ao homem passar mais tempo com o filho recém-nascido. Mas um acordo com a chefia permitiu a Lourenço tirar férias logo após os 5 dias de licença a que tinha direito. Para o jornalista, os cuidados com o filho devem ser de responsabilidade dos 2 genitores e não apenas da mãe. É algo que é da natureza do negócio, assim, nós 2 fizemos, nós 2 cuidamos. E imagino que a Carolina jamais deixaria que eu fizesse diferente mesmo que eu quisesse. E é bom para mim, eu fico feliz, é legal cuidar dele da forma que eu posso. Eu não posso dar de mamar, mas eu posso dar banho nele, que é uma delícia. A lei também estipula como prioridade na primeira infância os cuidados com a saúde, com a alimentação, educação, convivência familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância devem receber orientações e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, como a importância do aleitamento materno, a prevenção de acidentes e a educação sem uso de castigos físicos. A ideia é a formação e a consolidação dos vínculos afetivos e o estímulo ao desenvolvimento integral na primeira infância. Do 0 aos 5, 0 aos 6 anos, 0 aos 3 anos, a gente desenvolve aí quase uma boa parte de 60%, 70%, 80% das nossas sinapses cerebrais e materialmente, fisicamente, o nosso cérebro. Então, quando a gente fala em igualdade, na verdade só é possível propiciar a igualdade se a gente dá igualdade de condições, de estímulos, de incentivos e de cuidados para o ser humano enquanto ele tem 0 aos 6 anos. Para recuperar a igualdade das pessoas depois que ela tem 10, 15, 20 anos ou na faculdade é muito difícil. Dar à sociedade a noção da importância da criança e a criança passar a ser digna de direitos.
E você vai ver depois do intervalo, suspeita de falsificação de assinatura movimenta Conselho de Ética da Câmara. E você vai ver também. Hoje faz um ano que está em vigor a Lei do Feminicídio no Brasil. Elaborada pela CPI da Violência contra a Mulher, a legislação estabelece penas de 12 a 30 anos de prisão para os criminosos. A gente volta já. No Conselho de Ética da Câmara, o assunto desta quarta-feira foi a suspeita de falsificação da assinatura do deputado Vinícius Gurgel no pedido de renúncia à vaga no Conselho. A reunião do Conselho de Ética tinha sido marcada para tratar do recurso que a defesa do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, apresentou à CCJ contra a decisão do Conselho no processo que pede sua cassação. Mas a discussão acabou concentrada na suspeita de falsificação da assinatura do deputado Vinícius Gurgel no pedido de renúncia à vaga do Conselho. A renúncia aconteceu na noite em que o Conselho decidiu, por 11 votos a 10, dar continuidade ao processo contra o deputado Eduardo Cunha. Vinícius Gurgel afirmou que a assinatura é sua. E nesse dia eu liguei para a liderança do meu partido, liguei para o líder Maurício Quintela e pedi para que ele apresentasse uma carta de renúncia de um documento que eu tinha feito aí, anteriormente, há algum tempo, para que ele viesse votar e votasse com as minhas convicções. E na quinta-feira eu bebi um pouco antes de viajar e na sexta acordei de manhã cedo com pressa para assinar alguns documentos e assinei esse documento. Então não vou dizer se eu estava sob efeito de álcool misturado com remédio controlado e acabei não assinando da maneira que eu costumo assinar. Integrantes do Conselho de Ética consideraram grave a denúncia. Afirmaram que vão representar ao próprio Conselho e à Procuradoria-Geral da República para que apurem o caso. Acionar a Procuradoria-Geral da República é fundamental para aprofundar essa investigação. Não dá para uma denúncia como essa, grave, ficar sem esclarecimentos. Se houve fraude, é necessário se apurar, porque, em se comprovando, os partidos precisam acionar o Conselho de Ética para cassar o mandato do deputado Vinícius Gurgel. O presidente do Conselho disse que vai enviar as notas taquigráficas da reunião desta quarta-feira à mesa da Câmara e à Corregedoria para que avaliem as medidas de sua competência. Ele descartou a possibilidade de que a decisão favorável à continuidade do processo contra o deputado Eduardo Cunha seja anulada. Não vejo razão para isso, por esse fato e nem por qualquer outro fato. A reunião transcorreu tranquilamente, com quórum qualificado, 100% dos deputados compareceram, 100% dos deputados votaram e o voto desse deputado ou do senhor representante não altera o resultado. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, afirmou que a denúncia deve ser apurada. O Conselho de Ética volta a se reunir na próxima terça-feira. O Supremo Tribunal Federal determinou que o ministro da Justiça, Wellington Silva, não pode acumular o cargo com a carreira no Ministério Público. A decisão foi firmada no julgamento de uma ação do PPS que pedia a suspensão da posse do ministro. O partido argumentou que o procurador não pode ocupar o cargo no Executivo por causa da independência funcional dos membros do Judiciário. Ao final do julgamento, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, esclareceu que a Corte não suspendeu a nomeação e que o Wellington Silva terá que escolher um dos cargos. A decisão determina ainda a exoneração no prazo de 20 dias de todos os membros do Ministério Público que exerçam cargos em outros poderes. Atualmente existem 22 promotores ou procuradores nomeados em órgãos do Executivo Federal, Estadual e Municipal. A notícia repercutiu aqui na Câmara. A Constituição estava sendo violada, e violada pela Presidente da República. Daí é buscar do bolso do colete um membro do Ministério Público da Bahia que foi nomeado por ser o terceiro mais votado, uma votação pífia na Bahia, para atender o quê? Para ser um subalterno do governador. Já que ele fez o serviço lá, por que não fazer aqui com o ministro da Justiça? Foi para isso que ele foi convocado. E convocado para fazer esse serviço, não poderia fazer, porque a presidente estava violando a Constituição ao apresentar este promotor de justiça, Dr. Wellington César, para ser ministro da Justiça do país. A decisão do STF deve ser respeitada. A presidenta Dilma escolheu um excelente ministro da Justiça, baseada em decisões anteriores do Conselho Nacional
do Ministério Público, mas diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que define que membros do Ministério Público não podem exercer papel de ministro ou de secretário de Estado, seguramente nas próximas horas a presidenta escolherá um outro ministro da Justiça, também de alta qualidade para o país, ou o atual ministro desistirá da sua carreira dentro do Ministério Público para poder exercer a função de ministro. Deputados da comissão externa que acompanha as ações contra o Zika vírus visitaram o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Brasília. O objetivo foi conhecer o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Os parlamentares estiveram na sala de acompanhamento do Senad, órgão integrado por 7 ministérios sob a coordenação do Ministério da Saúde. Ali são coletadas e atualizadas a cada meia hora informações de todo o país sobre a infestação pelo Aedes aegypti e o combate ao mosquito que transmite o Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya. O coordenador da comissão externa da Câmara elogiou a atuação do órgão e destacou a necessidade de maior apoio político para reforçar a eficácia desse trabalho. Não adianta ter uma equipe boa aqui, um esforço grande e às vezes as informações não vêm, né? E cada município age de um jeito, não pode ocorrer isso. Tem que uniformizar os procedimentos, ter protocolos e ter a força política necessária para que isso aconteça com a rapidez que deve acontecer. O representante do Ministério da Saúde e o deputado Mandetta destacaram a importância do contato permanente entre os parlamentares e o órgão que gerencia o combate ao Aedes aegypti. Os números atualizados, extremamente importante para que a gente possa usar como material de trabalho. A sugestão de termos mais trocas de experiências exitosas Brasil afora, eu acho extremamente importante. Nós vamos agora receber, enquanto relatório deste grupo de trabalho, para que a gente possa ajudar com legislação, com rapidez, com alguns fast tracks, como a gente chama, que são ritos mais rápidos para pesquisa, para liberação de produtos. Isso tudo nos ajuda muito a conseguir otimização de recursos, agilização de articulações, né, políticas, econômicas e sociais e principalmente de qualificação da assistência que precisamos fazer à nossa população e da proteção sanitária que precisamos conferir ao nosso país. A comissão mista que analisa a medida provisória sobre o uso de dinheiro do FGTS para financiar o programa Minha Casa Minha Vida aprovou nesta terça-feira seu relatório final. A medida provisória muda regras do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta autoriza que financiamentos feitos por famílias de baixa renda sejam custeados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O governo justifica o uso do FGTS para garantir que estas famílias consigam ter mais acesso às moradias do Minha Casa Minha Vida do que nas fases anteriores do programa habitacional. O relator, Arnon Bezerra, acatou 4 sugestões de mudanças à proposta original do governo. Entre elas, a que reserva 10% dos recursos do programa habitacional para municípios com até 50 mil habitantes. O Fundo de Arrendamento Residencial será o garantidor dos financiamentos. No primeiro momento, nós conseguimos aprovar essa importante medida provisória que visa criar uma condição de um novo financiamento através do FAR para que ele possa fortalecer o programa Minha Casa Minha Vida, o governo cumprir com sua meta e atendermos a questão social, que é justamente oferecer o domicílio para aquelas pessoas que ainda não possuem sua casa, portanto sua habitação. Já o deputado Efraim Filho apoia o programa habitacional, mas não concorda que recursos do FGTS sejam usados pelo governo federal. O que mais estranha nessa medida provisória é a origem dos recursos. O programa habitacional é extremamente importante. E o governo bancou esse programa até 2015 com recursos próprios, com recursos do Tesouro, do orçamento do país. Agora o governo vai meter a mão no dinheiro do trabalhador no FGTS. É muito perigoso porque se o governo não está conseguindo bancar os próprios programas, ele mostra que está começando um estágio de quebradeira. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e hoje completa 1 ano de existência da lei do feminicídio no Brasil. Mas você já ouviu falar desse crime? Ele se caracteriza pelo assassinato de mulheres envolvendo violência doméstica ou discriminação de gênero. Elaborada pela CPI da Violência contra a Mulher, a legislação prevê penas de 12 a 30 anos de prisão para quem cometer o crime.
considerado hediondo. Matar mulher no Brasil por questões de gênero é crime hediondo. No espaço familiar, no espaço doméstico, numa relação íntima de afeto, a lei já presumiu essa situação. Então, se uma mulher for morta por alguém que lhe é próximo, não é, desses 3 espaços, teremos um feminicídio. Mas não só nessas situações. Teremos feminicídio também, por exemplo, nos casos de tráfico de pessoas, de violência sexual, por exemplo, um estuprador de rua, que além de estuprar uma mulher, ele a mata. Segundo a lei, os acusados não têm direito à fiança e a pena para o crime é equivalente à de homicídio qualificado, que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. A pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gravidez, nos 3 primeiros meses após o parto, contra crianças e idosas ou mulheres com deficiência e na presença de filhos e pais da vítima. A proposta que deu origem à lei foi elaborada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, que investigou o tema por mais de 1 ano. Aí vem toda uma questão cultural de formação, que a gente precisa mudar essa cultura da violência contra a mulher, e não só aquela violência que leva à morte, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física, qualquer tipo de violência que seja praticada contra o conjunto das mulheres brasileiras. A relatora da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, deputada Luiziane Lins, diz que ainda não há dados para saber se a lei está sendo aplicada. A comissão vai fazer um levantamento nas delegacias dos estados. E se não tiver na altura do que a gente espera, a gente poder voltar e fazer uma reflexão para saber o que está acontecendo. E aí sim, a gente ter mecanismos de obrigar que as delegacias regionais, elas sensibilizem ou elas esclareçam para os delegados sobre a situação do que seria e que deveria ser caracterizado como feminicídio. Para o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, Benito Chiesi, a lei é um avanço em termos punitivos, mas não evita os assassinatos. Em muitas situações, antes de ser morta, a mulher vai à delegacia denunciar ameaças, mas as medidas protetivas demoram a ser aplicadas porque precisam de uma decisão judicial. Para evitar essas mortes, Chiesi cita um projeto de lei em análise na Câmara que dá aos delegados de polícia autonomia para aplicar de imediato algumas medidas protetivas. Esse projeto ele estabelece que, de imediato, na própria delegacia podem ser conferidas algumas cautelares protetivas, algumas medidas protetivas, né, que minimizam essa espiral que gera até a morte, não é? Para o Centro Feminista de Estudo e Assessoria, outra medida que poderia evitar as mortes é o melhor preparo dos profissionais que atendem as mulheres vítimas da violência. A gente conquista a política, conquista as leis, mas tem uma dificuldade no atendimento. A gente tem sérios enfrentamentos em alguns estados com relação à polícia, à segurança pública, o tabu também que se tem para se mexer em cima dessas estruturas, né? A polícia militar. Tem também um conjunto de ajustes a serem feitos no debate, na agenda da segurança pública, que concorrem também para um aumento assim, desses indicadores de violência e de assassinato. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau.